Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 6 de janeiro. Nós estamos com um alimento diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 3, a vacina divina contra o vírus da iniquidade. Nós estamos na terceira semana com mensagem 13, o mistério da iniquidade, parte 2. Ó Senhor Jesus, o Senhor realmente deseja nos alertar que o mistério da iniquidade está rolando nos bastidores, Senhor Jesus, corrompendo a muitos. Ó Senhor Jesus, levando muitos a discutirem doutrina, a perderem seu tempo, com fábulas, com genealogias sem fim, com discussões que não promovem a fé de Deus, não promovem aquilo que Ele deseja. Por isso nós precisamos estar atentos. Não ser esses que discutem, não vamos discutir, não vamos tentar convencer ninguém. A gente vai realmente promover a fé, promover o exercício do Espírito, promover a palavra de Deus. Essa palavra que vai nos guardar, Senhor Jesus. A gente precisa estar com o Espírito exercitado, para que o Senhor tenha a liberdade de fazer aquilo que Ele deseja, alcançar os seus. Ó Senhor Jesus, Ele conta conosco. Aquele que Ele realmente pode contar nos dias de hoje são poucos, Senhor Jesus, mas Ele deseja que a gente se mantenha firme na palavra fundamental, na palavra profética, a palavra que vai cumprir, vai realizar a obra de Deus. Ó Senhor Jesus, que Ele nos conceda, espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que Ele nos dê um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 2 e 3. Ó Senhor Jesus. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 3 e 4. Ó Senhor Jesus. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Valorizar a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Paulo exorta os irmãos a não serem influenciados na mente, nem ficar alarmados, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O apóstolo explica que o dia do Senhor ainda não havia chegado. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Essa apostasia já é vista hoje no mundo, com respeito à moralidade e às verdades. Mesmo no cristianismo está havendo um desvio. As igrejas evangélicas têm se acomodado aos novos valores, perdendo para o lado da motivação, autoajuda e pouco se preocupando com as verdades fundamentais da Bíblia. Ó Senhor Jesus. O que Paulo diz nesse trecho é que a vinda pública do Senhor só ocorrerá após a aparição do anticristo, no fim da grande tribulação. Sobre o anticristo, o homem da iniquidade, ele escreveu, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Não sabemos o que o detém, pois Paulo não especificou em suas cartas, mas ele afirmou que os tessalonicenses sabiam. A ocasião própria refere-se à grande tribulação. Ó Senhor Jesus. O apóstolo Paulo também explicou que o mistério da iniquidade já opera. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera,
e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Existe algo misterioso que ninguém nota, operando nos bastidores e que aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Não sabemos o que o detém, mas podemos ter uma ideia. Alguns pensam que é a Bíblia, mas isso é impossível. Os comunistas na China tentaram tirar a Bíblia dos cristãos. Inclusive queimaram e torturaram pessoas para que entregassem sua Bíblia, mas não conseguiram. E hoje, muitos têm acesso à Bíblia digital. Outros dizem que é a igreja. Porém, já vimos que a maioria dos cristãos não será arrebatada. Portanto, não é a igreja. Ó Senhor Jesus! O que realmente faz a diferença é o efeito da palavra de Deus, a credibilidade que as pessoas dão à palavra. Atualmente, o que restringe a humanidade são os valores morais cristãos. A Constituição norte-americana foi baseada na Bíblia, mas hoje tem se tentado mudar isso. Já não se ora nas escolas nem nos eventos públicos. Existe uma grande rejeição à palavra de Deus. A Bíblia tem perdido credibilidade entre os poderosos, políticos, celebridades, autoridades. Parece que quanto mais poder possuem, menos creem na Bíblia. Ó Senhor Jesus! Vejamos alguns versículos que tratam do contexto da volta do Senhor. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Doutrina significa ensinamento. No período próximo à vinda do Senhor, as pessoas não suportarão os ensinamentos saudáveis, a moralidade, a piedade, uma vida de amor, temor e tremor diante de Deus. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Nesse tempo, as pessoas perderão a convicção pessoal e só buscarão o falar que lhes agrada. É isso que ocorre hoje na mídia, no meio político e empresarial. As pessoas só falam o que sabem que vai agradar, independentemente do que acreditam. É tudo mentira e falsidade. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. A única verdade absoluta é a Bíblia, mas as pessoas se recusam a dar ouvidos à verdade, preferindo as fábulas. No tempo de Paulo já havia fábulas, que hoje conhecemos como fake news, notícias falsas, inventadas. Hoje, muitas mentiras faladas pelas autoridades e pelos poderosos são tomadas como verdade. Paulo então adverte: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Ó Senhor Jesus! E ainda faz mais exortações. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamento de homens desviados da verdade. A tendência é as pessoas se envolverem cada vez mais com fábulas e notícias inventadas para enganar o público. Quem determina as leis hoje são homens desviados da verdade. Essa é a tendência do tempo do fim. É o mistério da iniquidade agindo. Ó Senhor Jesus! Tais coisas podem afetar as igrejas. Por isso, Paulo recomendou a Timóteo que exortasse a liderança da igreja em Éfeso. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Essas certas pessoas são a liderança das igrejas. Hoje temos a palavra fundamental e a palavra profética, que é a palavra que o Senhor nos tem falado. Vamos valorizar o que o Senhor nos tem dado na igreja. Não nos devemos ocupar com fábulas e genealogias sem fim, como fake news, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. A palavra serviço aqui é economia. A expressão economia de Deus é muito especial, porque foi o Senhor quem nos revelou. É o plano universal de Deus que Ele mesmo preparou para nós. Estamos inseridos em algo muito grande, a economia de Deus.
Ó Senhor Jesus. Querido leitor, não nos ocupemos com fábulas e genealogias sem fim. O que precisamos é ter uma visão governante. Vamos falar a palavra de Deus, pois chegará o dia em que ninguém mais buscará a Deus. Hoje, ainda existe certo temor a Deus. Isso restringe as pessoas. Mas chegará o dia em que os valores morais desaparecerão totalmente e as pessoas nem sequer ouvirão mais a própria consciência. Será nesse momento que o mistério da iniquidade, o anticristo, se manifestará. Por isso, precisamos dar mais valor à palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, nos dias de hoje, o que seriam as fábulas e genealogias sem fim? Ó Senhor Jesus, como o irmão colocou aqui, são as fake news, né, as notícias falsas, inventadas, né, com interesses políticos e vários outros interesses por trás, né, financeiro, né, são mentiras. Senhor Jesus, né, usada para levar o homem para longe da presença de Deus, levar o homem a se contaminar, né, com as coisas do pecado, né, se contaminar com a iniquidade. Essas coisas vão esfriando o amor, Senhor Jesus. E aí a palavra vai perdendo a credibilidade, né? O Senhor vai deixando de ter força para nos corrigir, né? Para realmente nos levar adiante. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, o meu ponto-chave de hoje, né, é a palavra de Deus que faz a diferença na nossa vida. Porque nós cremos nessa palavra e nós valorizamos essa palavra. A gente precisa continuar exercitando o Espírito, continuar buscando a presença de Deus, o falar de Deus, porque é isso que vai nos guardar. Não é qualquer falar, não é qualquer palavra, Senhor Jesus, não é moral, bom costume, mas é realmente a direção de Deus. Não é certo e errado, mas é aquilo que produz para nós vida, e vida e abundância, a vida de Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, a gente já conhece, né, a questão de toda a economia de Deus. Né? A economia, né, é a dispensação de Deus, né, a economia doméstica, né, a dispensação de Deus para dentro da sua casa. Senhor Jesus, o Senhor ele deseja dispensar Ele mesmo, Ele não quer trazer doutrinas, histórias, né, não quer que a gente simplesmente tenha a Bíblia como filosofia. Ah, eu estudei, essa aqui é minha filosofia de vida. Não, o Senhor ele quer que a gente aprenda aí diante dEle. Infelizmente, muitos cristãos estão tratando a Bíblia apenas como conhecimento, como uma filosofia, como algo a ser seguido, a ser feito e tal, mas cada um dentro da sua própria interpretação. E como o irmão cita aqui, né, ele até cita na palavra, mas aqui não saiu dessa forma, ele mostra que hoje muitas pessoas estão perdendo a convicção pessoal. Eles trocam a sua convicção por aquilo que os outros querem ouvir. Senhor Jesus, eu já citei aqui exemplos, né? Já fui lidar com um pastor, né, que fui levar livros e tal, me recebeu muito bem, mas depois, né, veio uma turma, né, foi lá falar com ele e tal, que não era para aceitar essa palavra, porque a gente estava falando certas coisas e tal, e tocaram justamente em questões doutrinárias, em questão da doutrina da igreja onde ele estava, né, ela pregava coisas diferentes, Senhor Jesus. E aí ele foi, brigou lá, não quis. Aí, passado alguns meses, né, eu fui chamado a um encontro de pastores, e lá estava esse pastor, mas eu já sabia, né, que o lugar onde ele estava, a denominação onde ele estava tinha fechado, e aí ele estava em outro lugar, né, e todo mundo botou um crachazinho assim com o nome, né, eram só pastores, então o seu nome, o nome da igreja e tal. Ó Senhor Jesus, aí eu vi que ele estava numa denominação diferente, e aí eu vi que era justamente, né, uma denominação que eu já conhecia, que crê, né, justamente o contrário do que ele estava falando. Então antes ele tinha brigado comigo porque nós estávamos dando uma visão e a dele era contrária, só que ele estava numa denominação que a visão era bem parecida com a nossa. Senhor Jesus. Aí eu fui e falei com ele, né? E aí, pastor, como é que está agora? E agora, como é que você está fazendo agora? Já que você está nessa igreja X, antes você estava na igreja Y, e a doutrina dessa igreja fala a respeito disso e disso e disso, né? Aí ele chegou e falou, não, eu sou pastor, né, então eu tenho que defender a doutrina da igreja, independente do que eu creio. Ó Senhor Jesus. Então eu fui tendo comunhão com ele, né, ele não deixou claro se ele cria ou não, mas ele mostrou que como pastor ele ia defender o que ele foi contratado para defender. Senhor Jesus. Então o que acontece muito hoje, né, muitos estão perdendo a sua convicção, estão deixando de crer na palavra, Senhor Jesus, para defender um ponto de vista A ou B, Senhor Jesus, para não haver conflito, não haver isso, não haver aquilo, Senhor Jesus.
Realmente é bom evitar conflito, né? Coisa que não vai promover a fé, né? É bom se afastar. Mas a gente precisa ter convicção. Mas é o que acontece hoje, né? Hoje já está acontecendo por causa do mistério da iniquidade. Como a Bíblia fala, né? O mistério da iniquidade ele esfria o amor. Se você está preocupado em simplesmente mostrar ponto de vista A e B, indiferente do que você crê, se você não crê quando você vai falar algo diante de Deus, como que você se achega a Deus? E como que as pessoas vão se achegar? Né? Você só pode levar as pessoas de um lugar onde você já teve. Né? Senhor Jesus. Você não pode levar a pessoa para um lugar desconhecido. E aí as pessoas pregam algo e acabam não gerando convicção nas pessoas, porque elas também não estão convictas. Então hoje nós temos muitos cristãos deficientes na fé. Tem dificuldade porque vão no lugar A, ouve uma coisa, depois vão no B, ouve outra coisa, depois vai no C, ouve outra coisa. Aí não sabe mais o que crer e vê que ninguém tem convicção de nada. Antes tinha alguém que estava no A também e falava A, hoje ele fala B. Mas como? E aí vai ter comunhão. Olha, você foi diante da Bíblia, você orou, o Senhor Deus te deu clareza. Não, eu só estou falando aqui porque antes eu estava em A, tinha que falar A, agora eu estou em B, tenho que falar B. Em B eu não posso falar A. Ó Senhor Jesus, isso causa muita confusão. O Senhor está nos chamando a valorizar a palavra, a buscar compreender a palavra, a buscar levar a palavra pura. O Senhor está mostrando isso para nós, né, já há várias semanas, né, a gente precisa realmente ir diante do Senhor. Né, às vezes a gente fica com medo assim, de levar certas coisas, aí quer dar uma maneirada, mas o Senhor está mostrando para nós, não, a gente tem que levar a palavra como ela é. A palavra como ela é, ela que vai gerar algo. Né, se vai incomodar a pessoa e tal, cada um precisa aprender diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, a gente precisa realmente, né, ir diante do Senhor e levar, né, aquilo que realmente vai tocar no coração das pessoas. Senhor Jesus, a gente não deve temer, né? A palavra tem o poder para realizar aquilo que ela precisa realizar. Como a gente tem visto, né, não tem nada que é mérito nosso. Tudo é misericórdia do Senhor, porque é a palavra que está realizando a sua obra. É a palavra que está chegando às pessoas, está tendo convicção. A nossa parte é realmente a gente buscar entender. Né? Muitos ficam presos a fábulas, como deu até o exemplo ontem, né? Não, eu aprendi que a gente vai para o céu, vão ter ruas de ouro e tal. Aí você pega e mostra na palavra que não é bem por aí. Ó Senhor Jesus, a pessoa fala assim, não quero isso aí, não quero um ensino novo, eu vou continuar naquilo que eu aprendi. Ele não está interessado se tem base, se não tem base, ele aprendeu daquele jeito e ele se apegou à fábula. Mas como eu falei ontem, né, a gente corre o risco de se apegar a coisas e abandonar o Senhor. A gente precisa se apegar ao Senhor e abandonar as coisas. Por isso que o Senhor quer nos dar convicção. Em Hebreus fala, né, que a mesma palavra foi dispensada, né, se deu para nós quanto para os outros. Mas para outros não foi aproveitada porque não foi acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então hoje a gente precisa realmente, né, testar sempre as nossas convicções diante da palavra, diante da oração, diante do Senhor, diante da experiência com Deus, Senhor Jesus. Conheço vários casos também de pessoas que começaram a questionar, né, algumas lideranças, perguntando, e a respeito disso aqui na palavra, isso aqui, olha, essa visão não é mais correta do que aquela? E alguns, ao invés de simplesmente pegar, né, ser simples, né, poxa, vamos ver isso aqui, né, e tal, orar ao Senhor, não, falou assim, não, para de ler a Bíblia, para de perguntar essas coisas aí. Né? E alguns chegaram e falaram assim, olha, a nossa doutrina é essa aqui, se você não quer, você pode ir embora. Senhor Jesus. Então, muitos estão preocupados com seus maneirismos, com a sua doutrina, ao invés de promover Deus. Por isso que Deus está mostrando para nós o caminho da sua economia, né? A dispensação de Deus. E é isso que vai trazer o Senhor de volta. Não é qualquer evangelho. O evangelho da graça está chegando, né? Mostrando para as pessoas a graça de Deus, a salvação. Mas o que nos ajuda a desenvolver essa salvação, desenvolver a nossa fé, é o evangelho do reino. Senão muitos vão ficar presos a milagres, a coisas. Ó Senhor Jesus, e aí o Senhor vai perdendo espaço. A gente não pode deixar isso acontecer conosco, né? Como mostrou, a apostasia já está sendo vista hoje no mundo. Moralidade, verdade, né? Tá havendo já um grande desvio. Hoje todos falam, né, a questão de que a realidade, a verdade é relativa, cada um tem a sua. Mas o Senhor está mostrando para nós o caminho contrário. Não, a Bíblia é a verdade, Deus é a verdade, não é uma verdade. É certo que a Bíblia fala de verdades, e algumas pessoas pegam essas verdades para fundamentar muita coisa. Só que a gente precisa conhecer não a Bíblia como verdades, mas tocar na Bíblia de maneira real para realmente na Bíblia conhecer a verdade. Só tem uma verdade,
o Senhor. Então isso que a gente precisa realmente perceber. Por isso que ele está mostrando para nós todo o fundamento bíblico. Né? Muitos estão ali preocupados com motivação, com autoajuda, e não se preocupam com o fundamento. Por isso que Paulo ele fala, olha, eu lancei o fundamento como prudente construtor. Agora cada um veja como edifica. O Senhor vai nos julgar, a gente já viu, o Senhor ele preparou o tribunal e todos vão ser julgados, segundo o bem ou o mal que fizeram mediante o corpo. Senhor Jesus, por isso a gente precisa buscar discernimento, a gente não pode fazer isso de qualquer maneira. Ó Senhor Jesus. E muitos até mesmo pegam, né, erros dos outros e tal, né, muitas coisas que tem espalhado por aí, e tomam isso como desculpa. Olha, tem vários escândalos aí em várias igrejas que foi pego fulano roubando dinheiro. Ah, então por isso que eu não dou dízimo. Mas não é por causa disso ou daquilo. A gente tem que dizimar porque a Bíblia fala de dizimar. Né? Ah, eu não congrego por causa daquilo outro. Mas a Bíblia fala de congregar. Então muitos pegam as situações, as fábulas, né, as histórias e usam isso como base. Mas o Senhor, né, a gente viu aqui, né, ele vai julgar todas as coisas pela manifestação e pelo seu reino. Senhor Jesus. O Senhor vai julgar as coisas com a sua justiça. E isso está na sua palavra. Então naquele dia não adianta chegar diante do Senhor e falar que aconteceu isso, isso e aquilo. O Senhor sabe. E a Bíblia, se você ler com cuidado, você vê que o Senhor já tinha alertado a respeito disso tudo. Então nada disso aqui é novidade. Tudo ele já tinha avisado. Mas eu não posso usar isso como desculpa. Né? Como mostrou, tudo isso é o mistério da iniquidade operando nos bastidores. Ó Senhor Jesus. A Bíblia está sendo tirada da Constituição dos países. Muitos países estão mudando sua Constituição para tirar a palavra, para tirar as coisas. Né? Hoje em dia a gente fala, olha, nós estamos no ano 2021, né, depois de Cristo. Mas até eles estão querendo tirar. Agora hoje querem falar, não, é 2021 depois da Era Comum. Olha, o ano tal antes da Era Comum. Então eles querem tirar Cristo, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Né? A CDC vai ficar Era Comum, né? Antes da Era Comum, depois da Era Comum. Vai continuar C e DC. Só que vai ser depois da Era Comum, antes da Era Comum. Vão entrar um era ali no meio, né? Ó Senhor Jesus. Mas é o que acontece. Hoje a Bíblia vai estar perdendo a sua credibilidade diante das autoridades, os poderosos políticos, celebridades. Senhor Jesus, eles não querem falar da Bíblia. Porque se alguém cita alguma coisa da Bíblia, é amplamente criticado. Mas pode falar qualquer outra coisa. Pode xingar, pode falar palavrão, pode falar fake news, pode falar mentira, pode falar o que quiser, todo mundo aceita. Não, tem que respeitar. Mas se falar da Bíblia, pronto, vai ser alvo de todos. Mas eu estou mostrando para nós que no dia de hoje, né, ele até deu exemplo aqui, né, olha, o que detém o mistério da iniquidade, a gente não sabe, não tem clareza, mas a gente tem já uma ideia. Né? Não é a Bíblia, porque hoje a Bíblia está no meio digital, não tem como tirar mais, né? Já está espalhada, não tem como. Né? Não é a igreja, porque a maioria da igreja vai ficar na grande tribulação. Então hoje o irmão tem mostrado para nós que realmente são os valores que a Bíblia traz para o crente genuíno. O crente realmente valoriza. Então ele mostra para nós que o que realmente faz a diferença é o efeito da palavra de Deus, a credibilidade que as pessoas dão à palavra. Então hoje nós, por estarmos vivendo a palavra, essa palavra ainda sai com poder. E aí as pessoas ainda são convencidas pelo Espírito. Senhor, diz que esse é o caminho. Mas vai chegar um tempo que isso vai sendo perdido hoje. Né? As pessoas estão trocando por motivação, por doutrinas, por cobiça. Senhor Jesus, e por outras e outras e outras coisas. Estão trocando a sua convicção por aquilo que é politicamente correto. Trocando a sua convicção por aquilo que o outro quer ouvir. Aquilo que dá ibope, aquilo que junta a gente. Senhor Jesus, e o nosso Senhor não é assim. O Senhor sempre se preocupou em tocar a palavra, né? Ele falava algo para a multidão, mas para seus discípulos ele chamava em particular, levava a palavra. E ele não estava falando o que os outros queriam ouvir. Senhor Jesus, ele estava falando a palavra de Deus, ele estava vivendo essa palavra. Por isso eu estou mostrando para nós, Deus tem a sua economia, Ele tem a sua dispensação, Ele tem o seu jeito, Ele tem aquilo que Ele preparou, Ele tem o seu plano. Ele conta conosco para executar. Ah, mas e esses monte de pessoas que não estão executando? Senhor Jesus, a nossa parte é obedecer o Senhor. Falar, pregar, quer seja oportuno, quer não. Senhor Jesus, e não somos nós que vamos discutir e nem convencer ninguém. É o Espírito. A nossa parte é exercitar o Espírito para que o Senhor tenha liberdade de fazer aquilo que Ele deseja, né? Alcançar
Por isso que hoje Ele está mostrando para nós, né, que hoje Ele está trazendo para nós uma direção. Essa direção de Deus, esse valor que nós damos à palavra, que faz com que a palavra seja eficaz em nós. E é esse efeito, é essa direção que Deus está dando que está segurando todas as coisas. Senhor Jesus, porque as pessoas podem olhar e ver a palavra sendo cumprida. Ó Senhor Jesus. Mas vai haver um tempo que as pessoas não vão ter mais restrição, porque não vão dar mais ouvido nem à própria consciência. Mas hoje, graças ao Senhor, o Senhor está nos fazendo tomar o caminho contrário. Mas para isso eu preciso continuar valorizando a palavra, recebendo a palavra, exercitando o Espírito. O Senhor nos encoraje e continue nos direcionando em todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Senhor Jesus. Amém.